Olá! Eu hoje quero dar uma palavra de reflexão para cada um que estiver me ouvindo e vendo. Eu estava pensando outro dia, ouvindo o jornal da Band, sobre tanta guerra, sobre tanta coisa que tem acontecido no mundo todo, não é? Eu nem vou citar os países que estão lutando uns contra os outros, mas tem sido terrível. Eu disse, Senhor, como eu posso orar pela essa guerra? Como eu posso orar por tudo isso que está acontecendo e ainda vai acontecer? Eu tenho orado muito em línguas nessas situações. Mas, muitas vezes, você não sabe que solução, porque tudo está na palavra. Tudo isso foi predito. Se você é um cristão, você sabe que a Bíblia fala sobre isso. E você não sabe como fazer. Deus está no controle de todas as coisas. E imediatamente me veio à mente assim uma pergunta. Como começa uma guerra? Como começa uma guerra? Uma guerra começa quando um discorda do outro, não sabe entender, captar o ponto de vista do outro, não sabe conversar, não sabe dialogar. E muito mais do que isso. Uma guerra na família, uma discussão em família começa também dessa forma. Quantas famílias em guerra? Quantas famílias acusando uns aos outros, brigando uns com os outros? Famílias que não se falam entre si. Quem não conhece? Não é verdade? Pessoas que não querem nem olhar na cara do outro. Eu perdoo, mas não quero ver. Isso não é cristão. Você pode se afastar por determinados momentos, motivos, mas você pode perfeitamente ter aquela pessoa e conversar com aquela pessoa. E eu fiquei pensando, se nós, Igreja do Senhor, eu não estou falando igreja tal, igreja tal, igreja tal. Eu estou falando Igreja do Senhor, Igreja de Cristo, que tem Cristo como centro, que crê que Jesus é o Senhor e Salvador e que um dia voltará. Pessoal, se as nossas igrejas entre si brigam, entre si muitas falam umas das outras, condenam, como nós cristãos vamos entender? Não vamos entender, por falar nisso, não vamos entender as outras guerras. Se nós, Igreja de Cristo, tivéssemos harmonia, comunhão, respeitássemos uns aos outros, mesmo que discordássemos de alguma coisa, o que aconteceria? Estaríamos toda a Igreja de Cristo orando inteira, não é um grupo aqui, um grupo lá, porque isso acontece. Graças a Deus isso acontece. Graças a Deus pelos grupos de oração, pelas chamadas para oração e jejum, pelos países, pelas guerras, pela nossa nação. Se nas nossas próprias igrejas nós temos diversões, dissensões, pessoas que falam uma das outras, fazem fofoca, têm inveja, ciúme, competem, querem o lugar do outro, não sabe que o seu lugar é aquele exato, no lugar do centro da vontade de Deus, onde Ele coloca você. Não é no lugar da vontade de Deus, é no lugar do centro da vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse uma grande circunferência e houvesse um ponto central. E ali está você, estou eu, estão todos. Que é tão grande a vontade de Deus, Deus é tão grande, tão maravilhoso, não tem medida, que a vontade dele é enorme,
e o centro da vontade de Deus é grande. Pensa nisso. Começa a orar para que as igrejas tenham harmonia, para que as igrejas estejam de comum acordo em tanta coisa. Você vai ver que muita coisa pode mudar na sua casa, na sua igreja. Na sua igreja também. Faça um compromisso nesse período da Páscoa. Faça um compromisso de orar para que a sua igreja tenha unidade. Porque a palavra de Deus diz como é bom, como é suave os irmãos viverem em comunhão. É como o óleo que desce da cabeça. Não é? Então, queridos, pensa nisso. E que o Senhor dê paz a cada um de nós. A paz que excede todo o entendimento. Um beijo no seu coração.